Olá, começando mais um Falando de Saúde com Cláudia Terceiro. O tema de hoje, mudanças de hábito para se viver mais. Legal, né? E sabe quem é a nossa convidada hoje para dar essa entrevista rica em detalhes? É a doutora Tatiana Panerari. Olá, doutora, como vai? Olá, Cláudia, tudo bem? É um prazer estar aqui, te ver novamente. Eu aqui estou orgulhosa com a doutora aqui, né? Sua agenda tão restrita e a doutora, né, estando aqui para a gente poder ter esse bate-papo. É um prazer, obrigada a você. Doutora, a sua formação? Sim, eu estudei medicina na Faculdade de Medicina de Petrópolis, cursei toda a especialização de endocrinologia no Rio de Janeiro, capital, no Hospital Servidores do Estado. Aí depois eu passei no título de especialista, peguei, né, que é o último dos troféus que a gente faz na medicina, e aí voltei para Maringá para praticar e clinicar endocrinologia e metabologia. Doutora, eu tenho uma pergunta que foi a campeã que eu recebi para fazer para você. Por que a gente vai tendo mais idade e vai ganhando peso e vai ficando muito difícil de perder peso, doutora? Isso é uma verdade. Quanto mais a gente vai ganhando idade, mais difícil fica para emagrecer. E isso se pronuncia a partir dos 30 anos, mas vai ficando mais evidente a partir dos 40 e assim sucessivamente. Isso tem muito mais a ver com a nossa composição corporal do que o nosso corpo é formado, a relação entre a gordura e o músculo que a gente tem no corpo do que a idade em si. Claro que a idade, quanto mais idade, isso vai pesando, mas ali na meia idade, 30, 40, 50 anos, isso tem relação direta com a gordura e com o músculo. Então, o que acontece na verdade? Quando a gente vai envelhecendo, a tendência do nosso organismo é perder músculo e ganhar gordura. Se a gente não fizer nada para isso, uma forma ativa de prevenir isso, isso vai cada vez no automático aumentando mais. Então, por exemplo, para o pessoal de casa entender, se você pegar uma menina de 30 anos, uma mulher de 30 anos, que foi a vida inteira sedentária, depois você pega uma mulher de 50 anos, que a vida inteira fez exercício físico, com certeza a mulher de 50 anos, a possibilidade dela de ter um metabolismo mais rápido do que a de 30, porque ela foi forjando, não foi perdendo músculo e sempre foi estimulando isso. E o tipo de exercício é muito importante também, Cláudia. O aeróbico é importante para queimar gordura, mas a partir dos 30, 40 anos, a musculação é de longe o exercício que mais ajuda a evitar essa perda muscular. Tá? Então a musculação bem supervisionada, com um profissional habilitado, faz toda a diferença. A alimentação também, porque não adianta só o exercício, a alimentação faz toda a diferença. Hoje em dia a humanidade infelizmente está a proporção de alimentos é muito nos carboidratos, carboidratos processados, carboidratos industrializados, isso atrapalha muito também a nossa composição corporal. Então arrumando alimentação e praticando exercício de uma forma disciplinada, você consegue atenuar muito isso. Então aí, por exemplo, até porque a mulher na faixa dos 50 anos, ela acaba entrando numa das piores fases, que é a menopausa. Umas passam de uma forma mais leve, mas outras é um dos piores momentos da vida. Então, quanto mais você conseguir chegar bem aos 50 anos, mais fácil, com mais habilidade, você vai conseguir passar isso sem grandes traumas, né? Doutora, uma coisa que eu observo, e é muito importante isso que a doutora relatou, que a mulher aos 50 anos, ou ela está entrando na menopausa, ou ela já está. E aí o que ocorre, né, neste momento? Ela corre indo em busca de sucesso, esquece um pouco da alimentação, esquece dela também, né, doutora? Esquece dela também. E porque, na verdade, isso é o que acontece muito, é uma queixa que eu vejo no consultório, pessoas de 30, 40 anos, elas estão conquistando, né? Exatamente. 50 anos, algumas já conquistaram bastante, a época de mais correria para isso são, né, 30, 40 anos. Então, o que acontece? As pessoas saem de casa de manhã, isso é uma queixa bem comum que eu vejo no consultório, não tomam café da manhã direito, aí elas almoçam correndo na rua, qualquer coisa, aí chega à noite em casa, elas acumularam fome e acumularam estresse. Aí o que acontece? Elas se permitem, só que se permitir custa muitas das vezes a saúde delas. Porque aí elas vão fazer o quê? Vão comer tudo que elas não comeram no dia, vão comer no pior horário do dia, que é a noite. E por que a noite é o pior horário para se comer?
Porque quando o sol vai se pondo, vários dos nossos hormônios vão entrando também, eles vão abaixando os níveis dentro do nosso corpo. Então, o nosso metabolismo vai ficando mais lento. Então, preparando para o sono para a gente descansar. Sim. Mas como está tudo invertido, não é isso que acontece. Mas, de qualquer forma, nesse hábito errado que as pessoas estão tendo hoje, elas acabam comendo demais, dormem com a barriga cheia e de manhã, por que elas não têm fome? Porque elas ainda estão digerindo aquele alimento. E isso é péssimo, porque isso super ajuda a engordar, tem uma tendência maior de fazer acúmulo na barriga, na gordura abdominal, que leva às doenças metabólicas. Então, se a pessoa quer ficar diabética, isso é uma ótima, infelizmente, é uma ótima estratégia, porque ela vai acabar conseguindo. Então, isso é uma coisa que eu sempre bato esse ponto com os pacientes no consultório. Tem que inverter isso. Você tem que começar a dormir com a barriga vazia, porque aí você vai acabar acordando com fome de manhã e tomando um café da manhã saudável. Né? Doutora, e uma outra coisa ainda, né, para complementar aí esse raciocínio da doutora, é a péssima qualidade de sono, né, que a pessoa tem quando ela dorme com a barriguinha cheia. Né? E isso é bem importante, porque só de você não dormir direito, Cláudia, isso daí já faz engordar. Já é comprovado que as pessoas que têm profissão noturna, médico, enfermeira, segurança, todas as pessoas que às vezes não dormem direito durante a noite, elas ganham às vezes de 4 a 5 quilos no ano. Por quê? É muita coisa. Porque o fato de você não dormir direito, não dormir na hora certa, toda aquela sinfonia dos hormônios noturnos, elas não funcionam. Então você não vai acabar indo para o sono REM, que é aquele sono que é o que restaura para você acordar bem disposto. Isso não acontece. Então, além disso, afeta muito o emocional. Sim. Você vai ficando um zumbi emocional. Os hormônios não vão funcionando direito. Isso faz você reter líquido e acumular peso. E uma coisa vai levando a outra, né? Então, por isso que o emagrecimento está muito além de você fazer uma restrição de alimentos e exercício físico. É uma boa noite de sono, é emocionalmente você estar bem. Se você tem problemas emocionais que você não está conseguindo resolver, terapia, psicólogo faz toda a diferença. Porque você sabe que para você encarar um processo de emagrecimento, você tem que estar com a cabeça em dia. Porque é difícil, a gente tem que sacrificar mentalidade. E se você não estiver saudável emocionalmente, a mesma área ali cerebral das emoções, ela está muito junto com a área da alimentação. Por isso que a comida acaba sendo muitas das vezes comida conforto, uma válvula de escape. Então, se a pessoa também não arrumar isso, ela não consegue manter um emagrecimento sustentado. E que, na minha opinião, é o que mais é diferenciado hoje em dia emagrecer. Porque emagrecer, muita gente emagrece. Às vezes você pega uma dieta de internet, uma coisa meio radical aqui ou ali, você emagrece. Mas você se manter magro, aí mostra que realmente você mudou a mentalidade, você entendeu realmente tudo isso que a gente está falando aqui. Sim. Que emagrecimento é muito mais do que olhar no espelho e ver um corpo magro. É uma coisa de saúde, de bem-estar que começa na cabeça. É um grupo de atitudes, né? É um grupo de atitudes. São vários pilares, né? Não existe uma atitude só. Você vai fazendo... E isso vai fazendo um fio da meada. Você começa com um ponto de disciplina, quando você vê, vai com outro, e vai tratando o emocional também. Né? Aí toda a família, ainda mais quando a mulher, né, a mulher da casa começa, ela acaba daí toda a família entrando nisso também, porque você pode reparar, geralmente os filhos comem o que a mãe come, porque é a mãe que é a provedora do alimento, que está sempre ali. Então, se a mãe tem bons hábitos, automaticamente os filhos, a tendência, né, pode escapar outro que é criança, tem adolescente e tal, mas a base, regra geral, é boa. Doutora, uma dúvida. É verdade que existem algumas doenças, né, relacionadas aí à tua especialidade, que se o paciente procurar a sua ajuda no início, tem como você reverter o quadro? Sim, é verdade. Não em todos os casos, mas numa quantidade significativa acontece. Tipo, exemplo, diabetes mellitus tipo 2. Porque às vezes quando você faz a glicose do paciente, ela tá uma glicose de 80, 90 tá normal. Aí você dosa uma insulina, um romabeta, uma hemoglobina glicada, que são outros exames mais aprofundados para você ver esse diabetes tipo 2, aquele diabetes mais comum que acomete as pessoas depois de 30, 40 anos, cada vez está vindo antes, né? E você vê ali já alterações significativas que você vê que o pâncreas dela, o organismo já está sendo forçado e que se ela não mudar os hábitos de vida, não tem erro, ela vai acabar passando e desenvolvendo diabetes.
Então, só aí já dá para você reverter. Aí, arrumando a alimentação, fazendo os exercícios adequados, mudando muito o estilo de vida, você cuidando de toda essa área, substituição de alimentos, porque hoje em dia não precisa mais se passar fome, Cláudia, para ficar magro, para ficar saudável. Hoje em dia é questão de substituição de alimentos, você fazer um equilíbrio também, para você ter uma vida boa também, porque a vida, né, se você... Eu não acredito na radicalidade, eu prego o equilíbrio. Sim. Eu acho que quanto mais você equilibrar e trocar as coisas de forma que você consiga ser saudável, conviver, confraternizar com a sua família, com seus amigos, sem ter sempre uma comida diferente que você tem que levar. Não, você pode entender como você se alimenta e fazer as escolhas certas na quantidade certa e se manter saudável. E muitas das vezes, às vezes a pessoa já desenvolveu um pré-diabetes, uma glicose de jejum de 100, 110, 120, até 130, quando já é o diabetes mesmo, e se ela realmente pegar firme em todos esses pilares, ela consegue reverter. Às vezes não para o resto da vida, mas, por exemplo, se ela está desenvolvendo um diabetes com 35, 40 anos, ela consegue empurrar isso para 70 anos, ela empurra lá na frente, entendeu? E mesmo assim deixa a doença pequena, né? Sem grandes problemas. Outra coisa que eu vejo muito comum no consultório são essa geração de 30, 40 anos, homens novos, e que você dosa testosterona e a testosterona do homem está baixa. Não é, eles são muito novos ainda, sim. E isso tem a ver com excesso de peso, com sedentarismo, com o tipo de comida que se alimenta, porque hoje em dia as pessoas comem muito produtos, não alimentos, são coisas totalmente diferentes. Isso que eu ia perguntar para você, doutora. E os produtos estão encharcados de conservantes, corantes, tudo com uma química violenta, mais do que, eu estou falando mais do que o açúcar, a gordura e o sal, eu estou indo ainda para as substâncias químicas, isso está alterando realmente os hormônios no corpo do ser humano, que aí a gente já seria assunto para um outro vídeo, que são os disruptores hormonais, mas para a gente voltar aqui ao tema, o que acontece? Os homens vêm com a testosterona baixa e o médico não pode ser afoito quando a pessoa, o homem é novo, você tem que explicar, mostrar tudo para ele, e muitos dos pacientes, quando eles arrumam vários quesitos aí, essa testosterona volta a aumentar e ficar nos valores ótimos espontaneamente assim, né, a pessoa mudou os hábitos, mas sem remédio, sem reposição. Outra coisa também é o hormônio da tireoide, TSH, hipotireoidismo. Às vezes o TSH, o hormônio da tireoide, ele oscila para cima, porque a tireoide, principalmente o hipotireoidismo, tem muito a ver com o emocional. Bastante, né, doutora? Eu creio que todas as doenças têm, mas a tireoide tem isso bem documentado já. Então, altera, você conversa com o paciente, muda hábitos, arruma também o emocional. E geralmente, quando eu pergunto para o paciente a primeira oscilação que dá do hormônio, ele sempre fala, ó, doutora, eu tive um problema sério emocional, um trauma, alguma coisa. E aí você espera um pouco, vai trabalhando com o paciente. Em uma quantidade significativa de casos, esse hormônio normaliza sem precisar repor o hormônio. Então tem que ter muita parcimônia, muito critério, muito cuidado, senão às vezes a pessoa com 40, 50 anos já está com uma lista imensa de remédio, né? Que nem ela dá conta direito de tomar, e muito disso ela poderia, mudando outras coisas muito mais simples, evitar tanta medicação. Claro que o remédio é importante também, quando não tem jeito, ainda bem que existe o remédio, é por isso que hoje em dia a humanidade também vive mais. Só que a gente tem que ter o discernimento exato, aonde é remédio e aonde é estilo de vida. Doutora, uma frase que eu queria, né, perguntar para você. É verdade que nós temos que descascar mais alimentos e desembalar menos? Com certeza, isso daí é super pertinente, porque ela é uma frase muito profunda, na verdade. E por que a gente descasca menos alimentos? Porque dá muito trabalho, gasta muito tempo, a gente quer gastar tempo às vezes com outras futilidades, entretido em outras coisas, e não dá prioridade, porque realmente tem que ter prioridade, porque a nossa saúde tem muito a ver com o que a gente come, né? Então, e essa história do fast food, fast fashion, tudo esse fast que está matando a humanidade, no sentido que às vezes também, vou até criar aqui né, a gente vive mais, mas com que qualidade de vida também? Exatamente. Né? Doutora, eu sei que é até polêmico o que eu vou falar para você agora, e a vocês que estão nos acompanhando, principalmente as mães, mas doutora, me corta o coração quando eu observo aquelas mães que só oferecem produtos industrializados para os filhos. É triste então, porque na verdade tem que tratar a mãe primeiro, né? Porque às vezes ela tá tão emocionalmente destruída, tão emocionalmente fragmentada, que ela não tem nem energia
para ir lá e fazer comida para os filhos e tal, porque tem que, aí que eu te falei, tem que estar, para você encarar uma alimentação boa, você tem que estar bem emocionalmente, não é? Senão é muito mais fácil, o videogame, o celular, não é? E pronto, delega, né? Hoje em dia não precisa mais não é? As crianças, infelizmente, se então quase sozinha. se criam. Então isso daí, e é muito da mãe realmente, e do pai também, né? Porque hoje em dia as mães fazem tripla jornada, então os homens também têm que ajudar as mulheres, porque elas também saem de casa, trabalham, então eles têm que fazer o papel deles dentro de casa também e ser tudo uma harmonia, né? Amei isso, doutora. Ué. Vocês homens que estão nos acompanhando, prestaram atenção? Doutora, muito bom. Doutora, muito obrigada pela sua companhia aqui. Igualmente. Né? Pena, gente, que aqui o relógio corre, ele passa muito rápido, tá? Mas, doutora, muito obrigada e até breve. Até breve. Um prazer estar com vocês. Obrigada, doutora. Amém, Cláudia. E a vocês que nos acompanharem mais este Falando de Saúde, eu não queria sair de perto da doutora Tatiana Conerari, mas eu tenho que terminar. Muito obrigada pela sua companhia, a você mamãe, a você papai, presta atenção qual tipo de alimento você está oferecendo para o seu filho. Parece simples? Você está definindo como será a saúde dele e também a sua. Obrigada e até o próximo!